Olá, pessoal. Boa noite. Shalom, graça e paz a todos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para uma breve meditação na palavra de Deus. Dando sequência àquele estudo, aquela série de estudos, restaurando os fundamentos da igreja. Até quero falar com vocês que quando entrar lá no canal do YouTube, vocês vão ver várias gravações restaurando os fundamentos da igreja. Não é tudo a mesma coisa, não. Cada uma tem um subtópico com um estudo específico para cada dia. Então, vá, assista. Cada ministração vai ter um subtópico dentro de restaurando os fundamentos da igreja, restaurando os fundamentos dos ministérios da igreja. Vai ter um subtópico, um estudo específico para cada dia. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, compartilhe esses estudos com amigos, com irmãos, com lideranças, porque eu tenho certeza que essa palavra do Senhor é para todos nós, é para a igreja no Brasil, é para a liderança no Brasil. Aliás, como eu estava falando agora há pouco aqui, em off, de que tem outros pastores sendo usados pelo Senhor para transmitir esse mesmo tema, aliás, esse mesmo capítulo, esses mesmos capítulos, textos bíblicos que nós estamos estudando, e os mesmos assuntos, ou seja, as exigências, os requisitos que Deus tem para os ministérios da sua igreja. Ouça lá, que nós possamos nos voltar para a palavra, nos voltar para o que Deus, que está na palavra, e como nós estamos vivendo, e o que precisa ajustar, e o que precisa ser corrigido na nossa rota da igreja no Brasil, para que Deus possa fazer tudo aquilo que é o propósito dele para a igreja no Brasil. Hoje, queridos, na semana passada, os textos de 1 Timóteo, capítulo 3, 2 a 7, depois nós vimos Tito 1, 5 a 9, 1 Timóteo 4, 12, 1 Timóteo 4, 16, vimos aí cerca de 20 exigências, 20 requisitos para o ministério da igreja, para os ministros da igreja, seja para pastores, para evangelistas, para profetas, para mestres, para apóstolos, enfim, para toda a liderança da igreja. São exigências de Deus, requisitos de Deus para todos os ministérios da Igreja de Cristo. E hoje a gente vai acrescentar mais 2 que ficou faltando, além daqueles 18 que eu passei na lição anterior, da semana passada. Hoje a gente vai ver mais 2, que é não se embaraçar com negócios dessa vida, e o ministro do Evangelho precisa militar legitimamente para ser coroado. Então, o 19º requisito é não se embaraçar com negócios dessa vida. O texto base é 2 Timóteo 2,4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em 2 Timóteo 2,4, que ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Ou seja, nenhum militar. Ele está comparando os ministérios da igreja com a carreira militar. Ninguém milita, ninguém exerce a área militar. Nenhum militar pode se embaraçar com o negócio dessa vida. Ele tem que se dedicar totalmente àquilo que ele vai fazer. E aí ele explica por quê. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, nenhum militar alistado do exército, ou qualquer uma das forças, pode se envolver com negócios seculares particulares. Ele tem que se deixar tudo e se dedicar e se envolver com o seu chamado, com sua missão, pois tem o dever e a obrigação de agradar ao seu superior, ao seu comandante.
O apóstolo Paulo está dizendo que o ministério, que o evangelho, que os ministros do evangelho é a mesma coisa. Ele está dizendo que quem milita para Deus também não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Queridos, militar legitimamente é estar alistado ou engajado em uma batalha, em um exército, em uma força militar. É o militar que se alista para servir as forças armadas do seu país e defendê-la de inimigos. A igreja também. Nós fazemos parte de um exército que está aqui na terra para batalhar, e nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que nós estamos aqui em guerra espiritual, não é contra pessoas, é contra espíritos, forças do mal, e fazemos parte do exército de Deus. E temos que ter consciência disso, dessa batalha, dessa luta, dessa guerra. E se somos ministros do Evangelho, e se somos discípulos de Jesus Cristo, fomos chamados para essa batalha. Desde o cristão nascido de novo, que se torna um seguidor de Cristo, um discípulo, até o mais alto grau, mais alta posição dentro da igreja, fomos chamados para militar, para batalhar, para lutar contra as forças do mal e defender o reino de Deus. Fazemos parte do reino de Deus e estamos aqui para lutar e batalhar pelo reino de Deus. E hoje, as duas exigências de hoje é não se envolver com negócios dessa vida e militar de forma legítima. O primeiro assunto, não militar, não se embaraçar com negócios dessa vida, está falando de que, assim como o militar do exército, ele tem que se dedicar de tempo integral no que ele vai fazer, ele tem que abrir mão de um monte de coisa para poder se dedicar de corpo e alma, focar 100% no treinamento, no preparo e para a batalha, assim também o cristão. Então, meus queridos, aí vem um questionamento dentro desse foco, dentro desse assunto. Nós sabemos que um exército ele tem alguns princípios fundamentais: hierarquia, disciplina, abnegação, renúncia, desprendimento, concentração, ordem, eficiência, etc. São princípios fundamentais de uma corporação militar. São princípios inegociáveis de qualquer força de segurança de um país, desde o soldado até o general. Desde o soldado até o general. Precisamos entender que fazemos parte do exército de Deus. E esses princípios do exército natural têm muito a ver com o exército do Senhor, com o exército de Deus. Esses fundamentos são imprescindíveis. E eu quero trazer para você, agora, dentro desse assunto, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 a 27, o apóstolo Paulo fala assim, no versículo 27, aliás, o 26 e o 27, ele fala assim: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. E nesse assunto aqui, ele está comparando essa batalha da igreja, da liderança, do povo de Deus. Ele está comparando a batalha ao trabalho, à atividade de um atleta. No versículo anterior, ele fala assim, no 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, o atleta que corre no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só vai levar o prêmio? Correr de tal maneira que alcanceis, o quê? Alcanceis o prêmio. Porque todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem
para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, fazemos isso para alcançar uma coroa incorruptível. Então, nós, queridos, precisamos ter consciência de que, no ministério, nós não estamos aqui buscando uma coroa corruptível, uma coroa para alguém dizer, fulano, olha só, o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do mundo, o melhor atleta, o melhor nadador, o melhor esse, o melhor aquele, daqui, de coisas aqui do mundo. Não, nós estamos numa carreira, nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha que não estamos buscando aprovação aqui. A aprovação vai vir do Senhor. Nós não estamos aqui para buscar uma coroa corruptível, uma coroa que vai terminar por aqui, uma coroa que daqui a uns tempos ninguém vai lembrar mais, ou vai lembrar muito pouco daquela pessoa. Não, essa coroa que nós estamos buscando aqui é uma coroa que vai passar para a eternidade. Dependendo do trabalho que fizermos aqui, podemos até ser reconhecidos, ou podemos nem ser reconhecidos, não importa. O que importa é que, se fazemos dentro dos princípios da palavra de Deus, estamos construindo uma coroa incorruptível, que vai ser dada na eternidade, que está sendo reservada e guardada para a eternidade. É do outro lado, não é aqui. Mas tem muita gente que pensa que tanta liderança aí, que o que estão fazendo é para aqui, é para se aparecer aqui, é para as pessoas, a igreja do fulano, a igreja do apóstolo fulano, ou o apóstolo fulano, o pastor fulano, o missionário Beltrano, não sei quem, não, o profeta fulano. Não, meus queridos, não, nós não estamos aqui para ser reconhecido e nem visto por pessoas. Quem estiver fazendo isso vai perder o tempo, porque Deus não divide a sua glória. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para trabalhar por uma coroa incorruptível na eternidade. Não importa que nosso nome não apareça aqui, não estamos aqui para construir nome aqui, e nem para construir nada aqui. É para a eternidade. O apóstolo Paulo fala muito claro nisso, que nós devemos ter a mesma disciplina, os mesmos requisitos, os mesmos princípios daqueles que estão correndo no estádio, daqueles que estão numa carreira aqui, e muito mais, porque não estamos para buscar uma coroa aqui. A nossa coroa é muito maior, é muito mais sobremaneira extraordinária, maior do que a coroa do maior atleta brasileiro, do atleta mais famoso no mundo. Não tem nem comparação. Isso aqui vai ficar para a eternidade. A gente vai ver daqui a uns dias no livro do Apocalipse a promessa para os vencedores, o que é que está reservado lá no céu para os homens e mulheres vencedoras. Eu até estou falando isso já, talvez venha falar no sábado, no domingo, mais uma ministração sobre esse assunto. Então, queridos, precisamos ter consciência disso. Não podemos ser discípulo nem ministro, fazer a missão de qualquer jeito, de qualquer forma, sem ordem, sem princípios, sem disciplina, com negligência, com displicência, com descaso, com desinteresse das coisas de Deus, desatenção, despreparo, ou então só pensando no umbigo, só pensando no nosso interesse, só pensando em aparecer, no nosso nome se tornar grande e conhecido. Não estamos aqui para a gente crescer, estamos aqui para fazer crescer o reino. Nós estudamos esse dia para trás que o objetivo dos ministérios é preparar o povo de Deus para que eles possam edificar a igreja de Cristo na terra. Não estamos aqui para construir nossa igreja, estamos aqui para construir a igreja de Cristo na terra. Não é a nossa, não é do nosso grupo, não é da nossa denominação, é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos prestar conta. Mateus 25 conta a história do talento. Mateus 25, 14 a 31. Deus nos deu talento, Deus nos deu capacidade. E Ele vai cobrar, Ele vai nos pedir conta do que nós fizemos aqui com os talentos que recebemos do Senhor. Vamos prestar conta diante do Senhor do trabalho que estamos fazendo aqui. Se estamos fazendo para Deus ou estamos fazendo para nós. Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Até porque o militar que não milita de forma correta, que desagrada os seus superiores, que não é
que não cumpre todas as exigências lá do Exército, ele é punido e, se brincar, é expulso da carreira militar. Então, nós precisamos levar isso a sério, levar isso muito a sério. E daí vem a pergunta: ministro do Evangelho pode ser político? Ministro do Evangelho pode ser empresário? Ministro do Evangelho pode exercer e se envolver com atividades fora da atividade ministerial? Pode. A Bíblia está dizendo que não. Acabamos de ler aí, o apóstolo dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele vai se dedicar de corpo e alma para agradar aquele que o alistou para a guerra, E guerra não é brincadeira. Guerra precisa de concentração 100%. Não estamos com brincadeira. Por que a igreja no Brasil está na situação que está? Por que a nossa nação está de ponta cabeça? Nossa nação está de ponta cabeça? Negligência da igreja. Negligência da igreja. Não vamos botar culpa em ninguém. Esse país está do jeito que está por culpa da igreja, por culpa da liderança do Brasil. Ficamos brincando, achando que era brincadeira. Nós não estamos brincando, nós estamos em guerra. E olha onde é que nós fomos parar. Olha onde nós estamos hoje. Porque a gente brincou, a gente pensou que a gente estava com brincadeirinha. Nós fomos alistados para a guerra. E soldado, e general, e cada um tem uma patente aí dentro do reino. Não pode estar brincando, tem que estar concentrado. Por isso nós vimos todos esses requisitos aí no começo desse estudo. Por que o líder tem que ser sóbrio? Por que o líder tem que ser vigilante? Por quê? Tem que estar concentrado no que está fazendo, não pode estar com brincadeira. E o que aconteceu no Brasil? Brincamos de igreja, brincamos de cristianismo, brincamos. Fechamos as escolas dominical, ficamos só com blá, 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 com coisa que agrada o ego das pessoas, muito movimento e pouco a Bíblia, pouco a palavra de Deus, pouco fundamento, ou quase nenhum fundamento, e criou uma geração que não conhece Deus, não conhece a Bíblia, e veio o espírito de engano, essa doutrina satânica que já é o anticristo, ensinando tudo que é errado, ensinando tudo que é contra Deus, tudo que é um espírito que é contra Deus e contra a palavra de Deus, e contra a igreja e contra o povo de Deus, ensinando nossas crianças nas escolas tudo que é errado, e nós temos uma geração hoje que não quer saber mais de Deus, até os filhos dos crentes não querem saber da igreja. Negligência nossa, negligência da igreja, negligência das famílias. Cadê a escola dominical? Cadê o estudo da Bíblia com a família? Eu venho reiterando isso dia a dia aqui, que precisamos voltar para a palavra, restabelecer o culto doméstico, restabelecer o estudo da Bíblia, ter uma igreja organizada, disciplinada, uma igreja que tenha princípios, que ela tenha uma lição de escola dominical para cada trimestre, para cada membro levar, saber o que ele vai estudar na semana, saber o que ele vai estudar todo dia com a família. Temos que ser, não podemos brincar, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Agora, se a gente não prepara o soldado, se a gente não treina o soldado, nós vamos acabar sendo destruído, como está sendo destruído no Brasil. Não podemos brincar, nós estamos em guerra, queridos. Não podemos. Então, queridos, primeiro, não podemos se embaraçar com o negócio dessa vida. Quem é chamado para o ministério é 100% para o ministério. A igreja tem que se conscientizar, que tem que sustentar seus pastores. Pastores não podem estar sendo empresário, pastor não pode estar aí sendo político. Não pode, isso é contra a Bíblia. Isso é contra a palavra de Deus. Pastor é para pastorear, é para cuidar de ovelha. E cuidar de ovelha é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ovelha precisa de cuidado cotidianamente, não é como estão fazendo. Não é uma pregação num dia da semana, 2 pregações por semana, que estamos pastoreando. Isso não é pastoreamento. Pastoreamento é cuidar das pessoas dia a dia, é acompanhá-los dia a dia, ver o que elas estão fazendo, como é que elas estão se comportando, como é que elas estão resolvendo os seus problemas, como é que elas estão enfrentando os desafios e mostrando para ela quais são as orientações da Bíblia para cada desafio. Não é o que estamos fazendo. Não é, queridos. Então, meus queridos, como é que um pastor, tem pastor empresário, tem pastor que vai na igreja uma vez por semana,
2 vezes por semana, vai lá e prega e acabou, não sabe nem o que está acontecendo com os seus membros. O Brasil está cheio disso. Quase que temos igreja em cada esquina. Igreja temos em cada esquina. Agora, que tipo de ministro estamos sendo? Que tipo de ministério estamos exercendo? Que tipo de preparo estamos preparando nossos comandados, nossos membros? Estamos preparando ele para as guerras do dia a dia, para as batalhas? Ou as pessoas estão sendo destruídas pelo inimigo e Satanás dando risada na cara da igreja e na cara dos pastores, levando os filhos para o mundo, levando os membros para o mundo e levando até, por último, os pastores para o mundo também. Meus queridos, precisamos acordar. Precisamos acordar. Outra coisa. Então, esses 2 últimos princípios aí, não embaraçar com o negócio dessa vida e militar de forma legítima, ou seja, dedicar 100% no que está fazendo, concentrar 100% no que está fazendo. Você sabe que um militar não chega a uma patente de comando, um capitão, um general e as patentes altas do Exército, não chega lá sem muito estudo, muito treinamento, muito preparo. Não chega. É com muito preparo, é com muito treinamento. Por quê? Porque ele vai comandar centenas ou milhares de soldados para vencer uma batalha. Então, ele tem que estar preparado. Ele não pode ser qualquer pessoa. Ele não está lá para perder batalha, ele está lá para ganhar batalha. Não estamos no ministério para ganhar dinheiro. Estamos no ministério para ganhar as pessoas para o reino. Estamos no ministério para salvar pessoas do inferno e levá-las para o reino de Deus. Para ganhar batalha espiritual. Não é para ganhar dinheiro, é para arrancar pessoas do inferno e levar para o reino. O que está acontecendo é que o inferno está arrancando as pessoas da igreja e levando para o reino deles. É isso que está acontecendo. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu não corro por uma coisa incerta, antes e combato, não como alguém que está batendo no ar, ou seja, alguém que está combatendo sem saber o que está fazendo, despreparado, não sabe de onde vem nem para onde vai, não consegue controlar e não consegue ser vencedor nem ele mesmo. A gente tem liderança aí que o ministério está falido, o casamento está falido, a família está falida, está tudo falido. Agora, se eu não consigo eu mesmo ser um vencedor, como é que eu vou formar pessoas vencedoras na minha igreja, no meu grupo? A gente precisa refletir sobre isso. Mas o que estão fazendo? Estão dedicando 100% à obra de Deus, ao ministério? Ou a gente está brincando de igreja e brincando de ser cristãos? Precisamos pensar nisso. A última coisa, no tocante à unidade. Você já viu algum exército vencer um soldado sozinho? Para começar, não anda um soldado sozinho. Normalmente, as forças de segurança, seja as polícias militares, seja o exército, seja qualquer polícia, qualquer unidade de segurança, eles não andam sozinho, anda no mínimo 2 ou 3. Isso é unidade. Ninguém ganha batalha sozinha. E quando vai para uma guerra, todas as companhias do país, junta todo mundo, é todo mundo unido, as 3 forças. E se tem 1 milhão de soldados, vai 1 milhão de soldados, vai todas as forças, vai marinha, vai aeronáutica, vai exército, vai todo mundo, é unido, é todos por uma causa. Agora a pergunta é, e a igreja? Como é que a gente fica lendo lá, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Jesus falou isso, mas sobre uma igreja unida. Não a igreja como está no Brasil, nem como está no mundo. Como é que um exército, o próprio Jesus falou que um reino dividido não prevalece, falando do reino de Satanás, do mesmo jeito o reino de Deus. O reino de Deus dividido, como é que vai prevalecer? Não adianta dizer, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Como? Se não pratica a palavra, não vive a palavra, não está ligado em Deus, não está centralizado no Senhor, não tem unidade, não tem princípio, não tem fundamento, como é que vai vencer batalha? Como? Unidade de um exército é a coisa mais imprescindível. Nenhum exército no mundo vence batalha dividido. E olha o que o Senhor Jesus falou na sua última oração na terra. Ele fez questão de orar por isso. Está lá em João 17. Eu vou ler 3 versículos aqui que o Senhor fez
na oração dele aqui na terra, sua última oração, ele orou pela igreja, ele orou por nós. E ele disse o seguinte, João 17:11, ele na oração para Deus, ele fala assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha o que ele está falando aqui. Eu não vou estar mais no mundo, mas eles vão estar nesse mundo, enfrentando uma guerra. Guarda eles em teu nome, para que eles sejam um. Jesus estava orando por unidade, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Queridos, como é que vão vencer batalha desunidos, brigando uns com os outros, falando mal uns dos outros, botando defeito nas outras igrejas, falando que os outros estão errados, falando que os outros não vão se salvar, falando que os outros estão caminhando errado? Cadê a unidade da igreja? Cadê? Agora, olha o mesmo capítulo, versículo 22 e 23. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Jesus dizendo para Deus na oração, Pai, eu dei a eles a mesma glória que tu me deste. Olha que coisa forte. O mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção, a mesma glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Para quê? Com qual objetivo? Para que eles sejam um, como nós somos um. Meus irmãos, o que Deus tem dado à igreja não é para pastor se aparecer, não é para profeta se aparecer, não é para apóstolo se aparecer. O Senhor tem dado poder, unção, dom e graça, sabe para que é? Para que a gente se torne um. É para unidade, é para trabalhar como corpo, e não trabalhar com individualismo, com egoísmo. O que a gente tem visto no Brasil? Quanto individualismo, quanto egoísmo. Tem igrejas que você só conhece o nome. Ah, qual igreja você vai? Ah, eu vou na igreja do fulano, do apóstolo fulano. Ah, então a igreja é dele? A única coisa que você conhece é ele? Não, queridos, não. Não, a igreja é igreja. Todo mundo é igual. Ah, mas tem diferença nos ministérios? Tem, mas o corpo é um só. É verdade que dentro de um corpo, o corpo é um só. O corpo tem os membros mais poderosos? Tem. O corpo tem o braço, que é um membro grande, tem a perna, mas o corpo tem membros, que é uma célula minúscula que não se enxerga nem só com microscópio, só com aparelho. Mas é preciso entender que esse corpo, com os membros extraordinários, grandes, se, dependendo da célula, se ela morrer, o corpo inteiro morre. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos caminhar como igreja, como corpo, e não individualmente, pensando que a gente vai chegar em algum lugar sozinho. Nenhum pastor, líder, profeta, apóstolo vai chegar em algum lugar, ou vai chegar no lugar que Deus quer sozinho. Nós vamos ficar patinando aí em volta, rodando em volta, meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com unidade, nós temos que trabalhar como corpo. Olha o que Jesus está dizendo, eu dei a minha glória para eles, o meu poder, a unção, para que eles sejam um, como nós somos um. Um quê? Um corpo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha só, eu neles, Jesus em nós, e Deus em Jesus. Ou seja, é uma triunidade aqui. O Pai, o Filho e a Igreja, os três juntos. E os três juntos, primeiro, vão ser perfeitos em unidade. E esses três juntos, Deus, Jesus e a sua igreja, unidos, não tem diabo que vence. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja aqui, mas não com essa igreja que está aí no mundo, essa que nós estamos vendo. Então, meus queridos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. O objetivo de nós nos ligarmos em Deus, o objetivo de vivermos comunhão profunda e íntima com o Senhor, não é para mim me tornar mais poderoso do que o meu irmão, é para que eu possa me tornar cada vez mais perfeitos em unidade. Isso significa, perfeição em unidade, significa que cada dia a gente desapareça e que Cristo cresça em nós. Unidade perfeita é quando o mundo não vê mais pessoas, ele vê Cristo. Essa é a unidade perfeita, é quando o mundo vê apenas Deus em nós, Deus na igreja, e não liderança, e não pessoas. Meus queridos,
caminhando para o final, a gente viu aí que a oração de Jesus é para que Deus guarde o seu povo, para que eles sejam um como Cristo e Deus são um. Ele orou para que essa união, essa conexão tão forte, tão íntima, entre Deus e Cristo e seu povo, seja para nos tornar perfeitos em unidade, ou seja, que a gente desapareça individualmente, mas que cresça Deus, Jesus e o corpo, que é a igreja, e não pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Para isso é preciso nos conscientizarmos que é preciso arrancar da igreja do Senhor a carnalidade, o egoísmo de líderes que eles só querem se aparecer. É preciso acabar com a carnalidade, com o egoísmo, com o homem no centro das coisas. É preciso a gente sair da frente das coisas, do centro das coisas, e deixar Deus no centro da nossa vida, da nossa família, e Deus no centro da sua igreja. Precisamos, então, abandonar essa carnalidade, esse egoísmo, essa pobreza, essa miséria espiritual que a igreja está vivendo, que a igreja de Laodiceia está vivendo. Por isso que o Senhor falou lá que é uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Então, precisamos abandonar essa carnalidade, onde só aparece o homem precisa desaparecer. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Deus, quem tem que aparecer é o Espírito Santo, e quem tem que aparecer é a igreja, é o corpo, e não pessoas. Que Deus nos ajude a se tornarmos um exército vitorioso e conquistador, mas para isso precisa unidade. Igreja vitoriosa, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, não pode ser uma igreja com tanta divisão, com tanto egoísmo e com tanto individualismo. Não pode ser uma igreja onde grupos brigam entre si por princípios doutrinários, brigam por política, por ideologia política, e briga por tantas coisas materiais, e não entende que não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para brigar, sim, guerrear, sim, mas contra as hostes do mal, contra o inferno, e trazer as pessoas para Deus, como igreja, e não como pessoas individualmente. Que Deus nos ajude. Essa é a palavra para hoje. Essa é a palavra para 6/2/2024, que o Senhor coloca no meu coração para trazer para vocês. Deus abençoe a vocês e até a próxima oportunidade. Mas antes de me despedir de vocês aqui, eu quero fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esta palavra ao meu coração, nos desafiando a sermos líderes do teu ponto de vista. Ajuda-nos a desvencilhar os líderes das coisas desse mundo. O Senhor falou que quem é chamado para a guerra, quem é chamado pelo Senhor, os ministros do Evangelho, não podem se embaraçar com o negócio dessa vida e precisam militar de forma correta, de forma lícita, para ser coroado. Nos ajuda a desvencilhar das coisas desse mundo, nos ajuda a desvencilhar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso materialismo, e ajuda-nos nos entregar de corpo e alma ao chamado, ao ministério, ao reino, aos princípios, à tua palavra. Ajuda a voltarmos para a palavra, ajuda a voltarmos para a Bíblia. Senhor, tem misericórdia da igreja no Brasil, ajuda a liderança a voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, deixar, Senhor, abandonar esse espírito maligno de engano, de egoísmo, onde as pessoas estão pensando que estão construindo a igreja de Cristo e, na verdade, muitos estão construindo a sua própria igreja. Nos ajude cada irmão, cada um que está ouvindo essa palavra. Fala, toca, abre a nossa visão, perdoa nossos pecados, perdoa nossa negligência, perdoa como temos conduzido o nosso ministério, a nossa vida cristã até agora, perdoa a nossa negligência, a nossa desobediência, o nosso egoísmo, e ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra, ajuda-nos termos essa unidade que o Senhor falou, sermos um, para que o mundo conheça que o Senhor nos enviou. Ajuda-nos, perdoa-nos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.